Feche os seus olhos agora. Deus, nós estamos aqui hoje o Senhor preparou um culto de libertação neste lugar. Hoje é o culto do ano da Igreja Batista da Redenção. Se eu não me engano, hoje, dia 1º de dezembro, último mês, é o culto mais importante que o Senhor preparou para esse ano na igreja. Que teu Espírito convença, que teu Espírito liberte. Oh Senhor, que possa haver arrependimento nessa manhã, Deus. Que possa haver a tua presença neste lugar. Oh Deus, sem esse culto, Senhor, acontecer nessa manhã, muitos iriam no juízo dizer: Senhor, eu vim entrar na tua casa, eu vim participar das bodas. Eu tenho certeza que o Senhor falaria assim: apartai de mim, maldito, eu não te conheço. Por isso eu sei que hoje, nessa manhã, o culto mais importante do ano dessa igreja. Coloca as tuas mãos, que teu Espírito possa ser real aqui, e que possa haver libertação neste lugar, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus. Hoje é uma ministração, é aquela que dá frio na barriga, mesmo estando acostumado a pregar. Eu estou com medo, eu estou inseguro. Isso é bom, porque eu sinto que é uma responsabilidade de uma palavra que veio do alto, e o Senhor confiou a mim a pregar. E o tema de hoje é perdão. Você não dá, você não recebe. Abra tua Bíblia em Marcos 11, 24 e 26. Vou te dar duas opções. Eu queria encher o máximo de conteúdo dessa vez, por isso vai ser 15 slides com letras bem pequenas. Você tem duas opções: chegar para frente. E eu também coloquei em PDF no grupo da igreja, se você quiser acompanhar pelo PDF. Mas qualquer conteúdo, todos os conteúdos que estão em cada slide, ele é muito importante. Aqui nessa tradução, Marcos 11, 24 e 26 diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vou ler novamente. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa
contra alguém, perdoai que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Esse é o texto, esse é o tema, e se prepare. Se prepare para aquilo que Deus tem neste lugar. E aqui eu posso adiantar que eu vou falar 4 pilares agora no começo, que pode passar, a importância do perdão, que essa que foi a palavra de Jesus, que afirmou: se não vos perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O outro pilar é a condição para o perdão. O perdão é uma condição para sermos perdoados. Eu vou falar do pilar da seriedade da palavra de Deus, que muitas vezes não levamos a palavra de Deus com seriedade devida. E vou falar também sobre o versículo relacionado, que é o versículo que nós lemos. Mas existe um versículo também que diz: porque, lá em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vocês, Pai Celestial, vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Lucas 6,37, perdoai e sereis perdoados. Mateus 6,12 é a oração do Pai Nosso. E perdoamos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Pode passar. E aí, eu coloquei um conteúdo grande nessa parte. E eu vou ler. Vai ficar um pouco mecânico, mas eu preciso não perder nenhum ponto. Depois eu vou esquecer o slide e vou ministrar. Porque aqui está dizendo sobre atitude cultural em relação às promessas. Aqui está falando que existe algo cultural, tão cultural, preso em nós, preso na nossa vida, que a gente não leva as coisas a sério. Nós temos a tendência de não levar o outro a sério por algo cultural, desde criança. Por exemplo, nesse texto que eu coloquei aqui, no restante desse texto, quero voltar a nossa atenção para a consequência de recusar a esquecer uma ofensa para a forma de nos libertar dela. Jesus falou sério quando disse: mas se não perdoardes também, o seu Pai Celestial não os perdoará as vossas ofensas. E vivemos uma cultura na qual nem sempre se fala sério quando se diz algo. Consequentemente, não concluímos o que as pessoas falam, não sabemos o que as pessoas falam. E aí eu vou falar aqui das minhas palavras, depois você pode ler. Olha só como que é uma coisa cultural e está entranhada no nosso coração. Nós somos às vezes pai e mãe, que falamos assim: não mexe aqui. Filho, não mexe aqui, senão você vai apanhar. Ou você vai ficar sem o celular tanto tempo. E o filho, todo ser humaninho, ele vai tentar ver se é verdade. Ele vai tentar ver se é literal. E quando ele mexe, o pai e a mãe não faz nada. Ele diz: epa, ele não falou sério. E pode ter o outro lado. Ele vai mexer de novo, ele vai mexer de novo, ele vai mexer de novo, ele vai mexer de novo. E o pai e a mãe dizem: estou falando para você não mexer, mas ele está mexendo.
não mexer de novo, não mexer de novo, não mexer de novo, até que acontece alguma coisa e quebra. A ira vai pegar no coração do pai e a mãe, aí ele vai dobrar o castigo. E aí reforça culturalmente no coração daquela criança: meu pai e minha mãe não falam sério. Ou seja, nós temos entranhado na nossa cultura uma coisa: nem tudo que se fala, o que as pessoas dizem é sério. Exemplo, estamos juntos, só quando se fala, só quando se encontra. Sabemos que a pessoa está lá no fundo do poço precisando de ajuda, mas passamos na rua e falamos, estamos juntos, mas não pede dinheiro não. Estamos em uma cultura, principalmente aqui no Brasil, no dia prestes da eleição, temos um monte de conversa fiada. Acabou a eleição, prefeito, presidente, vereador, ele se elege, a gente não vê mais, parece estar morando lá na Ilha Maldivas. Ou seja, nós temos dentro de nós uma coisa: não levamos o outro a sério, porque aprendemos com pai e mãe que a palavra não é tão literal assim. E Jesus chama a atenção dizendo: eu estou falando com vocês, perdoe, porque se você não perdoar, quando chegar no dia do juízo final, você também não será perdoado. E eu estou dizendo sério. Nós achamos, e eu vou trazer essa palavra dizendo para você, o evangelho não é o evangelho dos ursinhos carinhosos, como diz pastor Anderson Silva. Achamos que Jesus é aquela imagem lá da Idade Média, com o pescocinho de lado, com um olharzinho carinhoso. Mas se você olha o evangelho todo, ele diz para a mulher adúltera: vai, não peque. Vai, continua a sua vida, não peque. Não fez discipulado, não ficou no pé dela. Se você quer seguir, me segue, vai, não peque. Levanta e anda. Jesus, o que eu faço para ter a salvação? O jovem rico disse, curto e grosso: não foi assim. Senta aqui do meu ladinho, neném. Olha, eu quero que você vá para o céu. Nunca. Jesus diz: quer ter a salvação? Pegue aquilo que você é escravo, que é o teu dinheiro, aquilo que você mais ama, vende tudo, se livra dele e segue-me. Ponto. Não existe evangelho de ursinhos carinhosos. E Jesus não é esse que você colocou na cabeça, que romantiza. Jesus fala sério, e Ele está dizendo sério nessa parábola que eu vou contar depois, e nessa parte: perdoe, porque no dia do juízo tu vai ficar. Nós temos a tendência de levar a juízo o adultério, nós temos a tendência de levar o juízo o homicídio, nós temos a tendência de levar o juízo o roubo. Nós não temos a tendência de levar ao juízo: se eu tenho algo contra alguém, eu vou para o inferno. Pode passar. Essa é a cultura. E aí eu vou dar um exemplo hipotético, eu já dei, mas vou dar um. John Veton, quem conhece, mas com quem algum tempo ele encontra ele na rua, e ele está com pressa, e pensa: ah, não acredito que vou cruzar com Tom, não tenho tempo para falar com ele agora. Aí os dois homens se olham, e John diz assim: glória a Deus, irmão, é bom ver você. E eles falam brevemente, e John,
está com pressa. Ele encerra dizendo assim: precisamos encontrar um dia para almoçar, um dia a gente se encontra. E aí nós vemos aqui 3 coisas. John não está liberado por ter encontrado o Tom, porque está com pressa. 2, ele não estava pensando no Senhor e cumpriu com Tom, com glória a Deus, porque ele estava vivendo no êxtase da presença de Deus. Mas ele disse: glória a Deus te encontrar, aleluia. 3, ele não tinha intenção de dar seguimento ao convite para o almoço. E ele falou: um dia a gente se encontra, um dia a gente tem que marcar, estamos juntos. E isso está entranhado dentro de nós, não estamos? Eu sou um desses, irmão, eu sou o John, só não queria botar meu nome aqui. Tem gente que fala assim: eu vou na sua casa aí, ô irmão, vamos mais tarde, irmão. Queria tanto que você viesse, irmão, mas vamos marcar um dia, hoje não. Não é assim que a gente faz? Qual que é a tendência? Enraizada dentro de nós, a não levar a sério o outro. Mas Jesus estava falando sério quando disse: mas se não perdoardes, também vossos Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E ele falou sério. Indo um pouco mais adiante, nós vamos ver sobre isso nos evangelhos. Mas muitas vezes ele enfatiza a importância dessa advertência, porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, perdoai e sereis perdoados. Pode passar. E aqui nós estamos tão preocupados com outras coisas, né? Fulano não foi na igreja, vai para o inferno. Ciclano não está nem aí, porque sumiu dos ensaios. Nós esquecemos que temos coisas com os outros. Lembra da gaveta aberta que eu preguei domingo? Gavetinha lá está aberta e nós precisamos fechar. E aqui eu vou mais contar essa história, que eu deixei em PDF, depois você lê melhor. Aqui é uma história, um testemunho de um pastor que ministrou lá na Indonésia. E ele foi convidado para pregar. Pagaram a oferta, um cara muito rico pagou a oferta das crianças, da esposa, e o pastor foi ministrar lá poderosamente e ficou 10 dias, 10 pregações. Pregou um dia, pegou 2 dias, e a palavra era sempre sobre arrependimento e o Espírito Santo. A palavra era sobre isso. E todo culto, a presença de Deus poderosa no culto. Todas as vezes que o pastor ia ministrar, havia um arrependimento na igreja, o poder caía. E a mulher, uma das patrocinadoras, constrangida, falou assim: pastor, ele estava almoçando na casa dela, que era uma família de empresários. Pastor, deixa eu falar uma coisa, estou incomodado aqui. Você tem pregado, o poder tem caído, as pessoas batizadas com o Espírito Santo, eu estou vendo o mover de Deus, mas eu não estou sentindo nada no meu coração, nada. Aí o pastor, acabaram de almoçar, o pastor: deixa eu orar por você, estende as mãos. E aí ele começa a orar pela mulher, e o Espírito Santo fala no coração dele assim: ela precisa perdoar o seu marido. O pastor tira a mão para a oração, olha para a mulher e diz: o Senhor me disse que você tem que perdoar alguém.
é o seu marido. O Espírito Santo já tinha falado para o pastor que o marido já tinha morrido. Era um defunto. E ali ela abriu o coração e ouviu os males que o marido fazia com ela, desde espancamento e muitas coisas más. E aí o pastor foi direcionado a Deus e pediu para que ela fizesse uma oração de perdão. E o pastor então pega aquela mulher e diz assim: você precisa liberar perdão para o seu marido, mesmo que ele já morreu, você precisa liberar perdão. E aí a oração de libertação foi: o pastor pega a mulher e diz assim: Pai Celestial, repita junto comigo. Aí ela começou a dizer: Pai Celestial. Aí ele começou: repita. Pai Celestial, eu perdoo o meu marido. Aí ela para a oração e diz assim: mas eu já tentei várias vezes, pastor, não vai dar certo, pastor, várias vezes eu tentei, eu já até liberei, mas é algo mais forte do que eu. E o pastor para e ora comigo: Pai Celestial. Aí ela começou: Pai Celestial, eu libero perdão para o meu marido, não eu, mas eu entrego isso ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo me dê força para liberar perdão ao meu marido. Mas eu te digo, Senhor, eu o perdoo. E aquela mulher começou a falar em línguas. O poder de Deus entrou naquela mulher pela uma confissão e um pedido de perdão, que ela mesma disse: eu não tenho força, mas Deus, eu entrego ao teu Espírito. E o Espírito ajudou a perdoar. E o que acontece? Vai lá para o oitavo slide. Vai passando. Pode passar. Transformação espiritual, aquela mesmo. Lá atrás. E aí, transformação espiritual. Pela primeira vez orou em línguas celestiais. Durante o culto foi batizada nas águas. 2, mudança visível. Nos dias seguintes, o seu rosto irradiava alegria. Um doce sorriso nunca antes visto iluminava sua expressão. Era nítido o poder de Deus na vida dela. Lição sobre o perdão. O perdão é libertador. Liberta tanto quem perdoa, quem é perdoado. Texto-chave: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vocês, Pai, vos perdoará as vossas ofensas. E a importância do perdão: perdoar é a chave para experimentar a graça de Deus. Sem perdão, somos prisioneiros das mágoas e ressentimentos. Sem perdão, pode ter vigília, go up, pode ter todos os dias culto aqui, mas o Espírito de Deus não estará aqui. Vocês estão entendendo quando eu falo sobre vigília? Muita gente: eu estou falando disso, irmãos. Se tu não perdoa teu pai, a tua mãe, o seu marido, a tua esposa, alguém, vizinho, você pode fazer tudo nessa terra e está em todas as vigílias e monte. Você não tem a essência do Espírito Santo de Deus. Simples. Se eu estou aqui com frio na barriga,
porque eu sei que essa palavra veio do alto, dizendo: eu vou te dar um ouro nas mãos. Não desperdice, não fale de qualquer jeito, porque a redenção precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão, seja para pai, para mãe, seja para quem for, liberai perdão. Passa. E aí, Pedro, muito para frente, ele é um cara muito ao extremo. Ele queria se aparecer um pouco. Jesus, a gente tem que perdoar, né? Desde a gente perdoar uma vez uma pessoa que nos faz mal contra nós temos que perdoar 7 vezes, né? Aí Jesus começa a falar uma parábola assim. Mateus 18, e Jesus diz assim: Jesus falou sobre o cativeiro da falta de perdão e da ofensa. E Pedro perguntou: Senhor, até algumas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele querendo desaparecer, até 7 vezes? Por quê, irmãos? Na época não existia essa filosofia. Existia a filosofia: se alguém fez algo contra você, tem que pagar. A filosofia era: se foi pego em adultério, mate a pedrada. E aí por isso que Pedro, ele foi querendo se aparecer. Aí Jesus responde com uma parábola para ilustrar a seriedade do perdão. Passa. É esse? O servo, é esse aí? A dívida impagável. O rei e o servo, Mateus 18, 23 e 27. E a parábola começa: por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E o servo, ele desviou 10.000 talentos, aproximadamente. Presta atenção nisso, porque eu fui estudar sobre isso. É praticamente um talento. Era uma dívida de 10.000 talentos, que é mais ou menos 350 toneladas de ouro. 350 toneladas de ouro. Em valor, em dólar, porque a gente tem que falar em dólar, porque os Estados Unidos é o que contém a maior quantidade de ouro, que é, em valor atuais, em dólar, 4,5 bilhões de dólares. Faz a conta. Bota aqui, o real está 1 dólar, está mais ou menos 5 reais, sei lá. Olha, em valores atuais, 4,5 bilhões de dólares, sem condição de pagar. E ali, ele pediu misericórdia: ser paciente comigo. O cara que estava com dívida foi lá, na cara de pau, e diz: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. O rei, compadecido, perdoou a dívida. E olha a aplicação: o perdão com o cancelamento de dívida. O rei simboliza Deus Pai, que perdoa nossas dívidas impagáveis. Repita junto comigo assim: Deus perdoa as nossas dívidas impagáveis. Gravou isso? Alguém aqui tem condição de pagar? Tem 4,5 bilhões aí? Me dá só um pouco, então. É impagável. Em Colossenses 2, versículo 13 a 14: e ele perdoou todos nossos delitos, cancelando o escrito de dívida que era contra nós.
A salvação é um presente de Deus, pago por Jesus na cruz. Nossa dívida espiritual foi cravada na cruz. Amém? Não devemos mais nada. Mas o texto não termina aí, passando. E aí, a falta de perdão, o servo ingrato. Esse cara foi perdoado. Após ser perdoado, o servo encontrou um conservo, ou seja, a serva dele, que também devia a ele. Lhe devia 100 denários. Aí eu botei em reais, 46.500 reais. O servo dele, agora, daquele que foi perdoado, era de 46.500 reais. E ele disse para o servo dele: paga-me, paga o que me deve, cadê o dinheiro? Ela está no versículo 28. Mesmo implorando, concordou-se a perdoar e liberou a conserva na prisão. Ué, ele liberou? Não, irmão. Ele liberou para a prisão. Você vai ser presa. Você tem que me pagar. Eu não vou perdoar, não. Vai preso. O servo que foi perdoado, hein? Comparação. O perdão de Deus é como se fosse 4,5 bilhões de reais. Uma dívida impagável. E as ofensas que nós recebemos? 46.500 reais. E a gente não perdoa. A parábola é isso, irmão. Jesus estava falando sobre isso. Porque o contexto era perdão. Jesus então, olhando para Pedro, querendo ensinar, ele conta essa parábola, dizendo: você não tem ideia, você está me perguntando se é 7 vezes. Jesus quis dizer assim: rapaz, o que Jesus fez por mim e por você é impagável de pagar. Aí não está em número, está em perdão eterno. Mesmo que você jejue 24 horas até 96 anos, mesmo que você esteja na igreja todos os dias da sua vida, não se paga o que Jesus fez por você. E aí, nós não temos coragem de perdoar um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos que nos ofenderam. Foi isso que Jesus quis passar com essa parábola. Pode passar. E aí essa lição da parábola, a importância e a importância do perdão. A lição da parábola. Jesus ensina sobre a proporção e a misericórdia. Jesus mostra que nossas ofensas a Deus são imensamente maiores do que qualquer ofensa que recebemos. Em Mateus 18:35, assim também meu Pai Celestial te fará, se dos íntimos não perdoardes cada um do seu irmão. Reflexão: o se perdoarmos da morte eterna, porque não perdoamos as pequenas ofensas. A importância do perdão, o perdão é essencial para receber o perdão de Deus. Viver livre da amargura e ressentimento. Quer viver livre, quer viver sem peso na alma e na consciência, quer dormir em paz, perdoe. Texto-chave: se você tem sofrido em perdoar, pense no inferno que nos aguarda, que aguarda você, e pense no amor de Deus que nos resgatou. Lembre-se, não há nada pior do que a eternidade no lago de fogo, mas Deus nos perdoou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Pode passar. E agora, tem consequências a falta de perdão.
E às vezes você já está vivendo isso. Consequência da falta de perdão: tortura. Depois eu vou falar mais, mas vou passar rápido aqui, ó. Tortura. O servo que não perdoa é entregue à tortura. Vou falar sobre a dívida impagável e o julgamento divino. Vou falar esses 3 pontos principais, que está tudo em Mateus 18, 34 a 35. O servo que não perdoa é entregue à tortura. Ele deve pagar a dívida original impagável. Vou falar sobre outro ponto: Deus Pai faça o mesmo com qualquer crente que não perdoe. Lição para os que creem. A introdução e reflexão à parábola do servo ingrato. Jesus concluiu a parábola explicando o destino dos que não perdoam. Ele chama assim: servo malvado, perdoei, porque o cara ficou sabendo, o rei ficou sabendo que o outro lá não perdoou. E o rei falou assim: ele não perdoou aquele? Não, chama ele aqui. E aí ele fala assim: o rei, tá? O rei é quem? É Deus. Olha a linguagem, para você achar que o evangelho é evangelho dos ursinhos carinhosos. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Essa mensagem é dirigida aos crentes, mostrando a gravidade de recusar o perdão. Tu és servo malvado, você é um mau caráter. Essa é a palavra. Você é um falso. Dirigimos às vezes pessoas mau caráter para pessoas que roubam, pessoas que adulteram, pessoas que são falsos. E Jesus está dizendo que se você não perdoa, tu és mau caráter. É forte, mas esse evangelho que vai fazer, como diz lá, nos últimos tempos, a palavra de Deus vai ser como comichão nos ouvidos. Essa palavra é muito forte, pastor, isso eu não queria ouvir, mas é isso. Passa. Agora vamos falar sobre a consequência, uma por uma: tortura da falta de perdão. A tortura da falta de perdão, o julgamento de Deus. O servo que não perdoa é entregue aos verdugos, espíritos demoníacos. A tortura, ou existe em grego essa palavra tortura, que é de agonia do corpo e da mente. É entregue, isso é espiritual, é entregue algo a você, é liberado para você algo que a sua mente, o seu corpo começa a ser agoniado, os seus pensamentos começam a ficar embaralhados, você não consegue pensar, você perde a estribeira da sua vida, você perde o controle do seu corpo e da sua mente, que é o tal do desequilíbrio emocional. Acorda com roxo, vive cheio de refluxo, problemas estomacais, intestinais, e assim vai, chamado de doenças psicossomáticas. A tortura da falta de perdão e julgamento de Deus, o servo que não perdoa é entregue a verdugos, como eu disse aqui na segunda aqui, a dívida original, a impossibilidade de sair da dívida, quem não será perdoado, chamado a pagar o que é impagável. É como tentar pagar a dívida de Jesus, já pagou no Calvário. Em 2 Pedro 2, 20 a 21, melhor fora que não tenha conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás. Melhor é você não ser crente, não conhecer o evangelho, do que saber o evangelho, conhecer o evangelho, mesmo sabendo o que tem que fazer, fingir que não vê
e vai para trás. É melhor não estar dentro da igreja do que estar dentro da igreja fingindo que você não deve perdoar. Pedro está falando sobre isso. Estou aqui levantando a mão. Melhor que não levantasse a mão, melhor que não fosse nada, do que estar aqui levantando a mão, sabendo que você tem que liberar perdão. Pode passar. Pode passar. O engano espiritual, a gravidade da recusa em perdoar. Judas 12, versículo 3, Judas 12, 13, remetendo tudo, o texto, diz assim: estou duplamente morto. Morreram sem Cristo, recebeu a vida eterna, mas se desviaram novamente. Em Mateus 7, 22 a 23, Senhor, agora vocês vão entender esse texto, que muita gente só olhava para crente que faziam pecadões, né? Aí você vai entender. Às vezes você apontava para um pastor lá, o outro lá, a gravidade do outro lá. E aqui o cara tinha certeza que ele estava no reino, estava dentro. Ninguém vai chegar para o Senhor dos senhores, irmãos. Pensa. Quem vai chegar para o Senhor dos senhores? Que sabe todas as coisas. Vamos para o contexto, gente. Quem vai chegar para Deus, dizendo, eu expulsei demônio, mas sabia que estava em pecado. Ah, eu fiz isso. Não, ele tinha certeza que ele entraria. Mateus 7, 22 e 23. Senhor, Senhor, não fizemos milagres em teu nome. Por que meu nome não está aqui no livro da vida? Porque eu fiz tanta coisa, não entendo. E Jesus simplesmente, sem ser o sim carinhoso, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A gente leva esse texto como se fosse gente falsa, chegando lá querendo dar de cara de pau. Não, esse texto era para pessoas que achavam que estavam com o nome no livro da vida, mas chegando lá não estava, pela falta do perdão. O engano espiritual leva a isso. Pode passar. Eu acho que até é o último, né? O amor e o perdão verdadeiro, a prova do amor de Deus. 1 Coríntios 8, versículo 3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, não pode amar a Deus. Porque Deus é amor. E Jesus adverte, uma mensagem de misericórdia. Jesus advertiu: se nos recusarmos a perdoar, não seremos perdoados. A falta de perdão é tão grave quanto outros pecados, como o roubo ou o adultério, e assim vai. Escolha o perdão. Hoje é o sermão mais importante desse ano. É por isso, com muito temor e tremor, o Espírito Santo está desafiando essa igreja. Eu, como pastor, eu vou começar por mim aqui. Eu perdoo todas as divisões. Eu era pequeno e vi meu pai sofrer. Todas as igrejas que saíram daqui, se eu não me engano, teve 3 igrejas. Eu libero o perdão em nome de Jesus. Todas as divisões,
de todos que levantaram, e eu, como filho de pastor, muitas vezes vi meu pai chorar. Eu, como sacerdote dessa igreja, eu libero perdão. Libero perdão agora pelas calúnias. Libero perdão. Que a redenção possa estar livre do pecado, da falta de perdão. Queria que você ficasse em pé. E agora é com você, irmãos. A palavra foi dita. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você sabe também. Eu não vou ungir você não. Porque você pode ser que nem aquela mulher. Deus, eu já fiz de tudo, já tentei e não tenho forças. Tu vai pedir a Deus: Deus, eu entrego ao teu espírito, porque eu não tenho força, mas eu vou liberar perdão agora. E aí, hoje é manhã de libertação neste lugar. No último mês do ano, o Senhor resolve trazer uma palavra rema neste lugar. Eu vou só fazer uma coisa que Deus me direciona. A não ser o pessoal da mídia, vem todo mundo aqui para frente. Só cuidado com a câmera. Ou bota a câmera aqui de lado aqui, ó. De lá para cá. Não mostrando quem está na frente, tá? Não mostra ninguém. Pode até colocar eu falando e só uma imagem. Pode ser. Porque eu preciso que ninguém fique constrangido a nada. Gente, se embola aqui, gente. Embola, não é nada formal, não. Se embola aí, ó. Calma. E aí, irmãos, pode ser a palavra que faltava, a chave que faltava para que você entrasse no reino dos céus. Pode ser. Pode ser que até hoje você achava que o seu nome com certeza estava lá, escrito, com linhas de ouro até. E você viu hoje que não estava não. Se você precisa pedir perdão a alguém, perdoe. Se ele morreu, perdoe. Se ele não está aqui, perdoe. Mas que Deus invada o teu coração. Que a transformação da sua vida aconteça hoje. Que o espírito de tortura saia hoje do teu coração, da sua alma. Em nome de Jesus, que o espírito de engano saia agora. E aí é com você, quando a música estiver tocando, eu vou estar adorando o nome do Senhor. Fale com Deus aí aonde você estiver, irmão. Porque o rei vai estar vindo, rugindo como leão. E ele vai rugir. Fale com Deus. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. É com você, mano. Diante da majestade A decisão é sua. de Jesus, Que ruja o leão. Ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem buscar a igreja santa, pura, limpa, sem mácula, sem pecado, perdoador. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Lama decanta, lama soura, o
descendente de Davi, Oh, o xerebedefaz. homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Saia daqui, demônio. Eu te ordeno em nome de Jesus. Porque hoje é dia de cura e de transformação. Eu não aceito você colocar as tuas mãos nesse lugar, no som da igreja. Eu não aceito. Porque o Senhor marcou um encontro de libertação neste lugar. E eu declaro, o show não é teu, demônio. O lugar não é teu, demônio. Esse lugar, essa igreja é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, Yeshua HaMashiach. Por isso tira tuas mãos. E que o Espírito Santo invada esse lugar agora. Espírito de tortura, sai agora na mente, saia do corpo agora, saia das pernas agora, liberta, liberta, liberta do ressentimento agora, agora, Deus, liberta, dê coragem, dê força, dê autoridade, em nome de Jesus. Diante da majestade de Jesus. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teu marido, perdoa tua esposa, perdoa teu ex-marido, perdoa seu ex-esposo, perdoe seu vizinho, perdoa aqueles que te ofenderam, em nome do Senhor Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável. Não espere nada de mim, irmão. Ele ama a justiça. Eu entreguei agora para o Espírito Santo. Odeia iniquidade. E aí é com Ele. O descendente de Davi. Faça o que Ele te O manda. homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão. Estamos aqui, Senhor, nós nos entregamos a Ti, cada um sabe de si. O Senhor falou algo comigo aqui que eu nunca tinha parado para refletir. O Senhor me levou lá na minha infância e me fez perdoar alguém que eu nunca tinha falado sobre isso com Deus, contigo. Deus,
o Espírito Santo possa nos libertar da amargura e ressentimento, do espírito de tortura e de engano. Deus, em nome de Jesus, transforma essa igreja. Senhor, que possa ser um novo tempo na vida de cada um. Que o Senhor possa transformar a cada pessoa aqui. Nós entregamos, eu entreguei agora essa palavra. Agora, que teu Espírito faça cair em terra boa. Que possa agora ter verdade. Essa semente que caiu possa brotar e dar frutos. Não sou eu que convenço, mas é o Senhor. Eu entrego, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser sentar, senta. Se quiser fazer alguma coisa, faça. Abraça quem está ao teu lado e sente. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi,